Título 5º. Disposições finais. Artigo 177. O município, em consonância com sua política urbana e segundo o disposto em seu plano diretor, deverá promover planos e programas setoriais destinados a melhorar as condições do transporte público, da circulação de veículos e da segurança de trânsito. Artigo 178. Os bens do patrimônio natural e cultural, uma vez tombados pelo poder público municipal, estadual ou federal, gozam de isenção de impostos e contribuição de melhoria municipal, desde que sejam preservadas por seu titular. Artigo 179. É facultado ao município celebrar contratos de prestação de serviços técnicos e especializados, de nível superior, segundo a Lei Civil. Artigo 180. A majoração na gratificação, a que se refere o artigo 86, parágrafo único, na qual se considera incluída que ora, vem sendo paga, a título de gratificação por quinquênio, somente se dará em função, e a partir do período aquisitivo em curso. Parágrafo único. O valor da gratificação quinquenal vigente na data desta lei, considera-se incluído no da gratificação, que resultar da aplicação do disposto neste artigo, permanecendo percentualmente inalterada a que é paga, a título de gratificação quinquenal, ao pessoal do magistério. Artigo 181. O prefeito fará entrega à Câmara, até o dia 20 de cada mês, dos recursos financeiros destinados a ocorrer às suas despesas, à razão de 1/12 do valor total das dotações de seu orçamento, incluídos os créditos suplementares e especiais. Artigo 182. A sede do governo será transferida simbolicamente para os distritos quando da realização de suas festas mais tradicionais. Artigo 183. É facultado a qualquer pessoa e obrigatório para o servidor público representar ao Ministério Público, quando for o caso, contrato lesivo ao meio ambiente, ao patrimônio artístico ou histórico, ao turismo, ao paisagismo e aos direitos do consumidor. Artigo 184. Ao exemplo combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, será assegurado, nos termos da Lei Federal nº 5.315, de 12 de 9 de 67, os seguintes direitos. Alínea A. Assistência médica, hospitalar e educacional gratuita, nos estabelecimentos públicos municipais. Alínea B. Gratuidade no transporte coletivo urbano e casas de diversões no território do município. Alínea C. Isenção de pagamento do IPTU, sendo proprietário e residindo no imóvel edificado. Artigo 185. Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção, e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, mesmo quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função, em que se tenha dado a aposentadoria, na forma da lei. Artigo 186. É vedado ao servidor municipal desempenhar atividades que não sejam do cargo de que for titular, exceto quando ocupar cargo em comissão ou desempenhar função de confiança. Artigo 187. A aprovação de loteamento somente se considerará definitiva quando o loteador tiver completado a implantação da infraestrutura de serviços públicos essenciais, abrangente das vias públicas, pavimentação asfáltica, iluminação elétrica, rede de abastecimento de água, esgoto sanitário e meio-fio. Parágrafo 1º. É vedado à Prefeitura, sob pena de responsabilidade, aprovar projeto de edificação, ou conceder habite-se, a edificação em loteamento não aprovado definitivamente. Parágrafo 2º. Nos loteamentos, obriga-se o loteador a reservar ao poder público, além das áreas já previstas em lei, a destinada à escola, unidades sanitárias e creche. Parágrafo 3º.
nas áreas definidas pelo Plano Diretor Físico Territorial como setores especiais para efeito de loteamentos de interesse social, a infraestrutura mínima exigível será a rede de abastecimento d'água, esgoto sanitário e outro serviço público essencial, a ser indicado pela Prefeitura. Artigo 188. É vedado, sob as penas da lei, afixar cartazes e faixas de propaganda comercial ou política em prédios e muros públicos, postes de iluminação pública e telefonia, e em árvores. Artigo 189. Nos programas de assistência social, dar-se-á lugar à construção de lavanderias públicas, prioritariamente nos bairros periféricos. Artigo 190. O prefeito municipal promoverá, periodicamente, atualização da base de cálculo dos tributos municipais. Parágrafo 1º. A base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU será atualizada anualmente antes do término do exercício, devendo para tanto ser criada comissão da qual participarão, além dos servidores do município, representantes dos contribuintes, indicados na forma da lei. Parágrafo 2º. A atualização da base de cálculo do Imposto Municipal sobre Serviços de qualquer natureza, cobrados de autônomos e sociedades civis, obedecerá aos índices oficiais de atualização monetária e poderá ser feita mensalmente. Parágrafo 3º. A atualização da base de cálculo das taxas decorrentes do exercício do poder de polícia municipal aos índices oficiais de atualização monetária poderá ser feita mensalmente. Parágrafo 4º. A atualização da base de cálculo das taxas de serviços levará em consideração a variação de custos dos serviços prestados ao contribuinte ou colocados à disposição, observados os seguintes critérios. Alínea A. Quando a variação de custo for inferior ou igual aos índices oficiais de atualização monetária, poderá ser feita mensalmente. Alínea B. Quando a variação de custo for superior àqueles índices, a atualização poderá ser feita mensalmente, até este limite, ficando o percentual restante, para ser atualizado por meio de lei, que deverá estar em vigor antes do início do exercício subsequente. Artigo 191. Proclamado oficialmente o resultado da eleição municipal, o prefeito eleito poderá indicar uma comissão de transição, e o prefeito em exercício não poderá impedir ou dificultar o trabalho dela. Artigo 192. A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observados como limites máximos os valores percebidos como remuneração em espécie pelo prefeito municipal. Artigo 193. O proprietário dos bens, a que se refere o artigo 140, para obtenção do benefício de isenção, deverá requerê-lo ao Executivo, apresentando cópia do ato de tombamento, sujeitando-se à fiscalização, para se comprovar a preservação do bem. Artigo 194. Esta lei, aprovada e assinada pelos integrantes da Câmara Municipal, será promulgada pela Mesa, e entrará em vigor na data de sua promulgação revogadas as disposições em contrário. Ato das disposições transitórias. Artigo 1º. O município regulamentará no prazo de 180 dias, a contar da promulgação desta lei, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e o Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente CODEMA. Artigo 2º. Até que seja ditada a lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º, da Constituição da República, os recursos financeiros da Câmara, correspondentes às dotações de seu orçamento, incluído créditos suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregues, à razão de 1/12 por mês, até o dia 20 de cada mês. Artigo 3º.
Nos 10 primeiros anos da promulgação da Constituição Federal, o município desenvolverá esforços, com a mobilização de todos os setores organizados da sociedade, e com a aplicação de, pelo menos, 50% dos recursos, a que se refere o artigo 212 da Constituição Federal, para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental. Artigo 4º. Os recursos resultantes da aplicação do artigo 20, parágrafo 1º, da Constituição da República, integrarão o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social de Itabira, a ser regulamentado dentro de 180 dias, contados da promulgação desta lei. Artigo 5º. Dentro de 365 dias, a contar da promulgação desta lei, o município instituirá o regime jurídico único dos servidores municipais. Parágrafo 1º. A lei deverá regulamentar a compatibilização da situação dos servidores públicos municipais com o regime jurídico instituído, e a reforma administrativa. Parágrafo 2º. Os servidores municipais inativos e os pensionistas deverão ter seus direitos revistos, de conformidade com o regime jurídico adotado. Artigo 6º. No prazo de 180 dias contados da promulgação desta lei, a Câmara Municipal deverá aprovar o novo regimento interno, de conformidade com a Constituição Federal e esta lei. Artigo 7º. O município, dentro de 18 meses, contados da promulgação desta lei, adotará as medidas necessárias à identificação e delimitação de seus imóveis. Artigo 8º. Dentro das possibilidades orçamentárias, o prefeito determinará a construção de albergue municipal. Artigo 9º. O município, dentro de 18 meses, a contar da promulgação desta lei, deverá propor ação discriminatória, para identificar as terras de sua propriedade, em seu território, procedendo, em seguida, ao seu cadastramento. Artigo 10. A lei disporá, no prazo de 2 anos, contados da promulgação desta lei, sobre a construção e adaptação dos logradouros, edifícios de uso público e veículos de transporte coletivo, para garantir acesso adequado a portador de deficiência. Artigo 11. No prazo de 90 dias, a contar da promulgação desta lei, será instituído o Conselho de Defesa Social, na forma do artigo 133 da Constituição Estadual, no que couber ao município. Artigo 12. No prazo de 90 dias, contados da promulgação desta lei, será instituído o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, da Criança, do Adolescente, do Portador de Deficiência e do Idoso. Artigo 13. O prefeito municipal, no prazo de 60 dias, a contar da data da promulgação desta lei, designará a comissão especial para estudar aspectos de desenvolvimento industrial e tecnológico do município. Artigo 14. O prefeito municipal fica autorizado a promover, junto ao Instituto de Ciências e Tecnologia de Minas Gerais, o reconhecimento das divisas do município, na região da localidade denominada Chapada, nos limites com o município de São Gonçalo do Rio Abaixo, para a regularização do bairro Boa Esperança. Artigo 15. No assentamento em terras públicas e ocupadas por população de baixa renda, o domínio e a concessão de direito real de uso será concedido ao homem, ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil nas formas e condições previstas em lei. Artigo 16. Nos assentamentos em terras públicas e ocupadas por população de poder aquisitivo elevado, será concedido a concessão ou direito real, ou o domínio, mediante licitação, a qual não será de preço inferior ao do mercado. Parágrafo único. Para o fim destes artigos, o poder público fica autorizado a contratar firma especializada para o levantamento das áreas já ocupadas. Artigo 17. Dentro de até 180 dias, contados da publicação desta lei, o prefeito encaminhará à Câmara Municipal projeto de lei criando a Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria do Esporte e Lazer. Artigo 18.
No prazo de 180 dias a contar da promulgação desta lei, o prefeito fará instalar o Conselho Municipal de Educação, fixando em lei sua competência, organização e diretrizes de seu funcionamento observado, no que couber, o artigo 206 da Constituição Estadual. Artigo 19. No prazo de 180 dias a contar da promulgação desta lei, o prefeito municipal criará centros de educação infantil, dotando-os de creche, pré-escolar e parque infantil, devendo seu funcionamento ser disciplinado por lei. Artigo 20. O Colégio Municipal de Itabira, criado pela Lei nº 2.996, de 13 de 7 de 88, deverá ser implantado no prazo máximo de 360 dias, a contar da promulgação desta lei. Parágrafo único. Fica criada a Fundação Municipal de Ensino Superior, no prazo de 360 dias a contar da promulgação desta lei. Artigo 21. O município de Itabira, no prazo de 360 dias, a contar da promulgação desta lei, transformará as escolas rurais em centros de atividades, respeitando-se a opção da localidade, em que se situa a escola, com relação à atividade de maior evidência na localidade. Parágrafo único. Serão extintas, gradativamente, as salas multisseriadas nas escolas rurais do município. Artigo 22. No prazo de 180 dias a contar da promulgação desta lei, o prefeito criará o Conselho Municipal de Defesa Popular, que dê à população oportunidade de acioná-lo sempre que se sentir preterida ou discriminada pelo poder público. Parágrafo único. Lei complementar definirá a forma de criação do Conselho e o âmbito de sua atuação. Artigo 23. No prazo de 60 dias a contar da promulgação desta lei, o prefeito municipal determinará a elaboração de calendário único de eventos para o município de Itabira, bem como de guia turístico, que deverá ser atualizado de 2 em 2 anos. Parágrafo único. A Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade deverá ser ouvida, na elaboração do calendário de eventos e guia turístico do município. Artigo 24. Fica o prefeito obrigado a elaborar e enviar à Câmara projeto de lei do novo Código de Obras, no prazo de 360 dias após a promulgação desta lei. Artigo 25. O município deverá instituir sistema previdenciário próprio, ou firmar convênios. Artigo 26. Para o efeito de aposentadoria ou transferência para inatividade, prevalecerão para o servidor público municipal as normas relativas à contagem de tempo de serviço em vigor na data de sua admissão, ou durante a sua atividade no serviço público, desde que mais benéficas. Artigo 27. No prazo de 360 dias, o prefeito fará a revisão dos códigos tributário e de postura, e no Estatuto dos Funcionários Públicos e Regimento Interno da Prefeitura, para adaptá-los a esta lei. Artigo 28. Dentro de 24 meses fica o prefeito municipal obrigado a realizar o Poço da Água Santa, criando o Parque Ecológico de Águas Termais. Artigo 29. Fica criado o Conselho Municipal Orçamentário, constituído por representantes de todos os segmentos da população e do Legislativo, e que, juntamente com a administração, acolherá as sugestões e propostas para as diretrizes orçamentárias. Artigo 30. O prefeito, no prazo de 180 dias, regulamentará a organização e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde. Artigo 31. Dentro de 2 anos, contados da promulgação desta lei, o prefeito fará instalar no município Centro Profissional Municipal. Parágrafo 1º. As matrículas neste centro somente poderão ser feitas por menores de 18 anos, de ambos os sexos, residentes no município. Parágrafo 2º. Lei complementar estabelecerá os critérios de organização e funcionamento do centro profissionalizante. Artigo 32.
O município criará o Conselho Municipal de Esportes com a participação de representantes das associações esportivas e dos clubes amadores, no prazo de 180 dias, a contar da promulgação desta lei. Artigo 33. Dentro dos 60 dias seguintes da promulgação desta lei, o Executivo promoverá amplo recenseamento dos servidores municipais, abrangente de todos os regimes, com o objetivo, entre outros, de organizar a infraestrutura de informações a ser utilizada na elaboração do Projeto de Lei de Regime Único dos Servidores e Planos de Carreiras. Parágrafo único. Dentro de 90 dias, a contar desta data, o Executivo fará a revisão do plano de cargo e salários, ajustando-se a esta lei e ao novo regime dos servidores municipais. Artigo 34. O município mandará imprimir esta lei para distribuição gratuita nas escolas e às entidades representativas da comunidade, de modo que se faça ampla divulgação do seu conteúdo.